Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. A Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo o poder. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero meditar aqui com você sobre um assunto que é polêmico, né, e tem sido ensinado em todas pelo menos em toda a parte religiosa da igreja evangélica, da religião evangélica, né? Porque a igreja evangélica ela não passa de uma religião, de mais uma religião, ok? Então, eu quero meditar com você, trazer à luz algumas informações, alguns textos bíblicos e principalmente este tema, né, o qual algumas doutrinas da religião evangélica eu sempre fui desconfiado. Por exemplo, o batismo nas águas, o batismo de João Batista, eu sempre tive um pé atrás, eu nunca concordei, embora eu tenha batizado, né, eu fui batizado nas águas, mas por ignorância. Hoje não mais incentivo, não mais batizo ninguém. Hoje o batismo é ensinado, é o batismo ensinado, o batismo da cruz, o batismo, né, com o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus. Outra doutrina também era a tal da Santa Ceia, né, que é Páscoa dos judeus, que a religião evangélica também introduziu no meio do povo. E o jejum, o dízimo, tão famoso dízimo, né, que não passa de uma ordenança da lei, e outras doutrinas. Bom, e que é o pilar da religião evangélica, que eu já ouvi, né, alguns pastores dizerem que se você não crer nesse ponto doutrinário, você não será salvo, você perderá a salvação, que é justamente a doutrina da Trindade, ou seja, um Deus de três pessoas. Certo? Então, todo cristão, todo crente, todo religioso, vamos dizer assim, ele tem esse desejo de estudar, de pesquisar. Então, a doutrina da Trindade, certo? Então, vamos focar aqui. E eu quero trazer para você o que não é Trindade em alguns textos, certo? Ou principalmente nesse que você está vendo aqui na tela. O que não é Trindade, tá certo? Então, o que é a doutrina da Trindade? É uma doutrina religiosa, pagã, que é ensinado principalmente na religião evangélica, dizendo que Deus subsiste em três pessoas. É um Deus que subdivide-se em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, isto é verdade? Vamos quebrar uma perna aqui. Então, eles pegam esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, para dizer, para insinuar, para informar, para formular a sua doutrina, sua base de doutrina, né, para ensinar nas escolinhas dominicais que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus três pessoas, um Deus que subdivide em três pessoas. Então, vamos lá. Então, o que não é Trindade? Este é o tema. O que não é Trindade? Então, o texto que nós vamos ler é este. No princípio, Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a religião evangélica diz que este Deus aqui é um Deus de três pessoas. Por quê? Porque em Gênesis, aqui no versículo 1, este primeiro versículo, as primeiras palavras, fala de Deus. E este Deus aqui, ele traz no seu original, no hebraico, Elohim. Elohim, o Deus Elohim, né? Então, a religião evangélica pega este Elohim e diz que é uma pluralidade de Deus, de pessoas, ok? Dizendo que aqui consiste na pessoa do Pai, já se revela a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é verdade? Não. Isto não é verdade. O Deus da criação, Elohim, o nome genérico usado também, Elohim, este Deus aqui, que é Elohim no hebraico, é usado também para outros deuses, que não são três pessoas, ok?
ou que o Deus que vai se apresentar, o Deus pagão, ele não se manifesta em 3 pessoas e também recebe o título de Elohim. Então, é um nome genérico, Elohim, usado também para outros deuses, né? Deus se revela por seus nomes, ele se auto-revela, se auto-revelou pelos seus nomes, e um dos nomes de Deus foi Elohim, ok? Elohim vem do singular da raiz Eloá. Eloá é o singular e o plural é Elohim. Muito bem. Então, mostra Deus como ser forte e poderoso, ok? Ou como objeto de temor. O termo está no plural e deve ser considerado como intensivo. Intensivo. Serve para indicar plenitude de poder. Então, Deus aqui, Elohim, no original hebraico, ele serve unicamente para demonstrar plenitude de poder e não de 3 pessoas. Aqui, especificamente, nesse texto de Gênesis, no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Aqui, Elohim é plenitude de poder. Não é um nome próprio no sentido estrito da palavra, pois também são empregados com referências a ídolos. A ídolos. Vamos ver aqui. Por exemplo, o Salmo 95, versículo 3. Vamos ver. Salmo 95, olha aqui. Salmo, louvado seja Deus, 95, versículo 3. Olha o que diz. Porque o Senhor é Deus grande, o Rei grande sobre todos os deuses, sobre todos os Elohim. Então, porque o Senhor Deus é grande, Elohim, porque o Senhor Elohim grande, é Deus grande e Rei grande sobre todos os Elohim, sobre todas as pluralidade de pessoas, não, sobre todos os deuses pagãos, ídolos, ok? Então, aqui também deuses aqui para ídolos é Elohim, que não se caracteriza uma pluralidade de pessoas. Ainda no Salmo 66, vamos ver aqui o Salmo de número 96 e o versículo de número 5. Olha só. Porque todos os deuses, todos os Elohim dos povos são ídolos, mas o Senhor fez o céu. Porque todos os deuses, todos os Elohim dos povos são, sim, não passa de ídolos, certo? Mas o Senhor Deus, mas o Senhor fez os céus. Então, se nós fôssemos pegar aqui e pegar o original hebraico, que está aqui, Elohim, e colocar de Gênesis, do versículo 1, e como está, é o mesmo termo, certo? Elohim, aqui também seria pluralidade de pessoas, mas se refere a ídolos. Então, a gente já vai anulando, né, o sufisma, né, anulando o pensamento teológico da religião, que Elohim não é uma pluralidade de pessoas, e sim de poderes, ok? Muito bem. Então vamos também, Elohim também é dado a homens. Olha só. Elohim também refere-se a homens. Vamos ver isso lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 33. Vamos ver aqui. Gênesis, capítulo de número 33, a partir do versículo 8, que diz: E disse Esaú, de que te serve? E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu senhor. O 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Olha o 10. Então disse Jacó, não. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que
tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Elohim, né? E tomaste contentamente em mim. Então, os judeus, né, eles tinham um pensamento, uma fé, uma crença de um único Deus verdadeiro. Uma única pessoa seria Deus, né? Então, olha aqui, ó, se fosse 3 pessoas aqui, né, eles tenham visto o rosto dos deuses, mas ele diz, tenho visto aqui, ó, da manhã, enquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Elohim, o rosto do Todo-Poderoso, o rosto do Criador dos céus e da terra. Então, é dado também aqui como Deus a homens, a Elohim também a homens. Podemos ver também aqui outra referência muito importante em Êxodo capítulo de número 7 e o versículo de número 1. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Elohim, né? Eis que te tenho posto por Deus, por Elohim, por poderoso, né? Por criador, né? Por aquele que vai afrontar o exército de Faraó, Elohim. Então, Elohim não seria um pensamento de 3 pessoas, mas do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Elohim. Também, Elohim é dado a governantes, governante. O termo Elohim também é usado para governante, juízes. Olha só, Juízes capítulo de número 5. Juízes capítulo de número 5, versículo de número 8. E se escolhia deuses novos, e se escolhia Elohim novos, tá vendo aqui, ó só. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Se você quiser contextualizar, ler os versículos anteriores e posteriores para você ter a ideia do que, né, do que eu estou falando, eu estou apenas usando os versículos, né, para a gente ganhar um tempinho aqui, mas você pode ler todo o contexto para você ter uma ideia, para chegar nessa conclusão aqui. E se escolhia deuses novos, Elohim novos, esse mesmo texto aqui esta mesma palavra, Deus, o termo é usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e criou Deus, né? Elohim, os céus e a terra. Então, olha só, também é usado para pessoas, ok? Salmo 81, olha só, Salmo de número 81, Salmos de número 82, versículo de número 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos Elohims. Deus, Elohim, está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, dos Elohim. Aqui também é Elohim, né? Quando ele fala no meio dos deuses, no meio dos homens, dos poderosos, ok? Então, veja que empregado o termo Elohim a ídolos, a homens, a governantes. Outra coisa, Elohim também é aplicado a estátua, a Dagon, né? A uma estátua, a um deus pagão. Vamos ver isso? 1 Samuel, olha a trindade aqui, olha só. 1 Samuel, capítulo de número 5, versículo 7. Vendo então os homens de Asdote que assim foi, disseram, não fique conosco. Perdão, deixa eu clicar aqui agora. Vendo então os homens de Asdote que assim foi, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Elohim. Veja que a uma imagem foi dado o termo, deixa eu voltar aqui,
a uma imagem de Dagon, a uma estátua, foi se referido o termo Elohim. Está aqui embaixo, aqui, ó, o nosso Elohim, o nosso Deus. Então, aquela imagem se referia a 3 pessoas, a uma pluralidade de pessoas. Vá vendo aí. Depois você tira a sua conclusão. Agora, também, a imagem de Asterote. Vamos ver em 1 Reis, ainda em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, e o versículo de número 5. O que é que diz? Versículo 5. Porque Salomão seguiu Asterote, Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Astarote, deusa Elohim. Aqui também é referente a Elohim. Será que esta deusa, né, esta imagem, esta estátua, esta figura está se referindo a uma pluralidade de 3 pessoas? É uma estátua aqui, é um ídolo, ok? É o deus pagão, mas também aqui, ó, aqui a deusa é Elohim. Agora, então nós vimos que Elohim, né, que a religião evangélica, ela induz ao erro teológico, dizendo que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Elohim é uma pluralidade de pessoas. Então veja que essa pluralidade, se fosse assim, né, seria também para homens, governantes, a estátua, né, do deus pagão, ok? E também Elohim também foi dado a uma só pessoa. Olha agora onde a gente vai chegar. Elohim foi dado a essa pessoa aqui, ó. Êxodo capítulo de número 7, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Elohim sobre Faraó, e Arão teu irmão será por profeta. Está aqui. E então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Elohim. Será que este Elohim aqui, por Deus, Elohim, será que Deus estava se referindo ou pensando em 3 pessoas? Em pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha, Moisés, é isso que eu te tenho posto por 3 pessoas, né? Tu vai representar as 3 pessoas. Não, tu vai me representar a mim, a uma única pessoa, ok? Então, Elohim aqui é se referindo ao Todo-Poderoso, né? A plenitude de poder, né? A pessoa única de Deus, uma única pessoa, ok? Então, jamais Deus estava mandando Moisés e a Faraó pensando, indicando Moisés como, quando ele chegasse lá, tu representa quem? Eu represento uma trindade. Eles não pensavam assim. Moisés nem sequer passava no pensamento, nem sonhava, né, num Deus de 3 pessoas. Moisés acreditava no Deus Elohim, o Deus único e todo-poderoso. Então, Elohim significa, na sua essência, a palavra Elohim, totalidade de todas as forças, Deus na essência. E isto é que a teologia religiosa evangélica deveria refazer, né, a sua teologia. A religião evangélica tem que refazer a sua teologia e tirar alguns erros teológicos. Por exemplo, este é gravíssimo, né? Elohim significa totalidade de todas as forças na sua essência. Romanos, olha só, Romanos, o que é que diz Romanos? Está aqui. Romanos, capítulo de número 1, Romanos 1, e o versículo de número 20, que diz aqui: porque as suas coisas invisíveis, se referindo a Deus, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, Elohim, totalidade de todas as forças na sua essência. É o subcoletivo, a força das forças. Isto sim é referente a Elohim, e não um engano da religião evangélica, da
teologia evangélica, dizendo que é uma pluralidade de 3 pessoas. Não dá para enganar mais não dá. Então, Elohim aqui, na essência, é a totalidade, né, das forças. Elohim, o termo Elohim, lá de Gênesis 1:1, certo? Este termo tanto se refere ao único Deus verdadeiro, olha só, a única pessoa, Deus verdadeiro. Vamos voltar para Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz aqui, ó, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então, este termo Elohim, né, refere-se à única pessoa, ao único Deus verdadeiro. Também podemos encontrar em João, vamos encontrar aqui em João, o livro histórico de João, capítulo de número 17, e o versículo de número 3, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti sobre o único Elohim verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o único Deus verdadeiro, Elohim, o Espírito, o único Deus, Espírito verdadeiro, é Elohim. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro. Deus, Elohim, verdadeiro. Então, Elohim se refere ao único Deus verdadeiro. 1 João, olha só, onde que também se encontra, podemos encontrar Elohim. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz, 1 João 5:20, 1 João 5:20, que diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, né? E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro? No que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Então, veja que lá em Gênesis, Elohim foi dado a um único Deus verdadeiro e não uma pluralidade. Ou seja, Elohim a uma totalidade de poderes, plenitudes de poderes. Então, aqui Elohim, ele apresenta Elohim a Cristo Jesus. Este é o único Deus verdadeiro, ok? E a vida eterna. Elohim também é aplicado a um único Deus pagão. Veja bem, único Deus pagão. Juízes, olha, Juízes, capítulo 11, versículo de número 24, que diz, não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, Elohim, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Então, Elohim, é dirigido aqui o termo Elohim, né, a um único Deus pagão. Juízes 11:24. Agora vamos para 1 Reis 11:5. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Que diz, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, tá vendo? O Elohim dos Sidônios. Então, está se referindo aqui, esse mesmo termo lá de Gênesis, versículo 1, né? E o capítulo 1 e o versículo 1, está se referindo a 3 pessoas? É óbvio que não. Isso é uma enganação, isso é um erro teológico. Isso precisa ser corrigido na teologia da religião evangélica. Então, por que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, o Elohim dos Sidônios, ok? Então, é um Deus, é um título a um Deus pagão, e não a 3 pessoas, ok? Também, 2 Reis, vamos aqui para 2 Reis, 2 Reis 1, capítulo 1, versículo de número 2, que diz,
E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhe, ide, e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença, ao Elohim de Ecrom. Está vendo que Elohim, tudo que se titulava Deus, era dirigido o termo Elohim. E não se referindo a uma suposta trindade, né? A suposta 3 pessoas aqui, a trindade. Então, não dá mais para a gente aceitar, né, este engano religioso, este alimento enganoso, essa doutrina enganosa. Né? Eu estou falando aqui de Gênesis capítulo 1, do termo Elohim, que é o engano, né, teológico da religião evangélica, dizendo que ali encontra-se 3 pessoas. Não encontra-se 3 pessoas. Ali encontra-se o quê? Uma plenitude de poder. O Todo-Poderoso, né? O único Deus, Espírito Todo-Poderoso, que se manifestou em carne e voltou a ser Deus Espírito. Deus é Espírito. Deus não é uma trindade. Deus é Espírito. Ok? Então, aqui também, ao único Deus pagão, aos seres sobrenaturais. Olha só, também Elohim também é dado um título aos seres sobrenaturais. Vamos ver aqui, 1 Samuel, está aqui, 1 Samuel 28, e o versículo de número 13. Olha só. E o rei lhe disse, não temas, que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Então vejo Elohim. É o que ela estava dizendo. Eu vejo Elohim que sobe da terra, né? Aquela interpretação, né? Sobre quando eles foram lá saber de que espírito era, a consulta dos espíritos. Então o rei lhe disse, aquela mulher que via, né, que supostamente via, adivinhava, tinha um espírito de adivinhação, de visão, né? O que tu vê? Ele disse que eles estavam procurando Elias. Ele disse, vejo. Então a mulher disse a Saul, ao rei Saul, vejo deuses, vejo Elohim. Né? Será que ele estava vendo uma pluralidade de pessoas? Ok? Estava vendo Saul, que estava subindo ali, que era se referindo a Elias, né? Ela, na visão dela, na interpretação da visão dela, desta mulher, ok? Então, também aos juízes humanos, Elohim também é um título. Veja que foi dado esse título aqui, na visão dela, ela viu Elohim, ela viu deuses, ok? Vamos lá. Não, ela viu um homem e deu um título a ele de Elohim, de deuses, ok? Agora também Elohim é um título aos homens, juízes humanos. Salmo de número 82. Aqui, vamos para Salmo de número 82. Salmo 82, versículo de número 1, que diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos Elohim. Não dá para disfarçar, não dá para dizer que aqui é um título ou é um nome dado a 3 pessoas, é referente, é um tipo, é qualquer outro adjetivo, né, teológico, né, invenção, arrumação, né, a 3 pessoas. Não dá para aceitar isso, não dá. Então, Deus está na congregação dos poderosos, certo? Julga no meio dos deuses, dos Elohim. Também podemos ver aqui que Elohim é um título divino e não um nome pessoal. Olha só. Elohim, aqui de termo Elohim, né, de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, diz Elohim, no princípio criou Deus, Elohim,
certo? Este Elohim é um título divino e não um nome pessoal. Aparece na Bíblia por mais de 2.500 vezes. Elohim aparece na Bíblia por mais de 2.500 vezes, ok? Uma observação aqui que eu quero trazer para você. Afirmar, vou concluir aqui. Afirmar, presta atenção. Afirmar que o termo Elohim, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aqui, Deus, Elohim. Afirmar que Elohim existe uma pluralidade de pessoas, ou afirmar que quando Moisés escreveu Gênesis capítulo 1, versículo 1, e escreveu aqui no original hebraico, Elohim, e Moisés estava pensando numa pluralidade de pessoas, afirmar isto, certo? Não tem fundamento bíblico. Não, a pessoa não está sendo honesta. O teólogo não está sendo honesto, certo? Quem estuda, o estudante da Bíblia, aquele que se debruça, aquele que busca, aquele que pesquisa, não está sendo honesto quando ele afirma que Deus, Elohim, é uma pluralidade de pessoas. Quando ele afirma que Elohim aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é uma pluralidade de pessoas. Todo teólogo que afirma isso, ele está sendo desonesto com o texto original, com o Elohim de Gênesis 1:1, ok? Então, afirmar que o termo Elohim existe uma pluralidade de pessoas, não tem fundamento bíblico e é, no mínimo, duvidosa. Duvidosa. No mínimo, no mínimo você duvida. Epa, Gênesis 1:1, Deus Elohim, pluralidade de pessoas, duvide dessa teologia. Já se esquive dela, não acredite, ok? Não desça de goela abaixo esse Elohim, pluralidade de 3 pessoas. Não acredite. Então, concluo dizendo que o termo Elohim, aqui no hebraico, não significa, não dá nenhuma margem para uma pluralidade de 3 pessoas, mas sim, para ser mais honesto, para ser mais coerente, Elohim significa plenitude de poderes. Agora, escuta o que eu vou lhe dizer, para fechar aqui. Esse estudo ele foi baseado no livro livro de escatologia consumada desse cidadão aqui, ó. Quem falou isso aqui não foi o pastor Van, não, foi esse aqui, ó. Luiz Berkoff, escatologia de Luiz Berkoff. Foi ele que disse, esse estudo veio dele. Agora, essa frase é dele. Afirmar que no termo Elohim, do hebraico Elohim, existe uma pluralidade de pessoas, não tem fundamento bíblico. Foi Luiz Berkoff, está aqui, ó. E eu vou dizer a página para você pesquisar. Ou seja, é no mínimo duvidosa esta afirmação. Luiz Berkoff, páginas 87, e depois você vai lá na página 50 e você vai encontrar este comentário deste homem aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, pode descartar, não existe pluralidade de pessoas, e sim de plenitude de poder. Amém? Que Deus traga a revelação da graça. Isto é revelação, isto é poder. Deus continue te abençoando grandemente em nome de Cristo Jesus. Amém?